Olá, amigos. Uma tarde mais friazinha. Estamos aqui com o sétimo embarque do Trem das Lives. Hoje, o nosso trenzinho viaja para mais longe, viaja para o sul da Alemanha, para a cidade de Heidelberg, em que está a nossa convidada Silvia Bittencourt. Ela mora e trabalha em Heidelberg e nós vamos conversar com ela a respeito da sua obra, uma obra literária muito importante, uma obra de tradução importante e uma carreira jornalística fantástica. Eu vou chamar aqui a Silvia. Silvia, se você estiver aí, por favor, dá um aceno para mim. Dá um aceno aí para mim. Valdo Rezende está aí. Valdinho, tudo bem? Eu e o Valdinho, nós dois fazemos aí o Trem das Lives, já estamos no sétimo embarque, muito felizes. Deixa eu procurar a Silvia aqui. Vamos procurar a Silvia Bittencourt. A Silvia está aqui. Vamos convidar a Silvia. Convidada. Vamos ver como é que tá. Tudo bem com vocês, gente? Muito obrigado aí pela... Ô, meu amor, como é que você tá? Eu tô super bem, Fê. Tô contente de estar aqui conversando com você. Nós mais contente ainda, muito obrigado. A gente sabe que você tem uma vida corrida aí, né? Ah, Dois imagina! filhos, tudo. Nada, que nada, que nada. Querida, me fala uma coisa. Me fala um pouco da tua carreira, fala pra gente um pouco da tua carreira. A gente estudou junto na ECA, né? Mas aí você trilhou uma vida assim formidável. Conta um pouco pra gente a respeito disso. Então, Fê, eu estava ainda na ECA, acho que no terceiro ano da ECA, que eu comecei a trabalhar na Folha. Eu entrei na Folha com 20 anos. E enquanto você fazia publicidade na ECA, eu estava fazendo jornalismo. Entrei lá não para ser repórter. No começo, eu entrei para coordenar artigos. E foi uma época muito interessante, porque politicamente o Brasil tinha acabado de sair da campanha das diretas, que você deve lembrar, que foi em 84. O jornal cresceu muito nessa campanha e se tornou o maior jornal do país em termos de circulação. Então eu cheguei numa época muito legal na Folha, assim, uma época assim em ebulição e muita gente jovem dentro da redação. Fazia um ano também que o Otávio Frias Filho havia assumido a direção do jornal, então ele estava implementando o projeto Folha, né, com aquelas ideias de apartidarismo, pluralismo, um jornal crítico, né? Então tinha muita coisa nova acontecendo lá. E eu ali completamente foca, completamente inexperiente, comecei essa sessão de artigos na área da Constituinte. Em 85, que eu entrei no jornal, o Brasil ia eleger uma Assembleia Constituinte, né, para redigir a primeira Constituição democrática depois da ditadura, não é? Então, minha função era chamar pessoas, juristas, professores, políticos, para escreverem sobre como deve ser essa Constituição. A gente, cada semana, pegava um capítulo e publicava artigos das mais diversas tendências, de direita, de esquerda, de centro, sobre como deveria ser a futura Constituição brasileira. Então, eu comecei aí no jornal como coordenadora de artigos, demorou um tempo até eu ir para a reportagem mesmo, e acho que foi só um ano depois que eu fui ser repórter de educação e ciência. E até que uma hora eu fiz uma pausa ali no jornal para vir para a Alemanha. E isso foi assim a minha primeira vinda para a Alemanha, né? Eu Que fiz ano, ali um... que ano que foi isso, a primeira ida para a Alemanha? Então, isso foi em 88. E foi muito legal, porque eu era repórter de educação lá no jornal. E eu sempre quis aprender alemão, Fê. Sempre quis aprender alemão. E Eu eu também. sabia que era... Ah, mas você aprendeu, né?
Muito pouco. E eu sabia que era muito difícil entrar num curso do Instituto Goethe para iniciantes. Era a maior fila, era uma confusão, tinha que acordar de madrugada, ficar na fila lá para conseguir uma vaga. E eu sempre fui adiando meus planos de aprender alemão. E um dia, isso, graças a Deus, sempre aconteceu muito para mim, sabe? De cair de presente uma oportunidade. Um dia, chegando no jornal, tinha um comunicado da direção do jornal para todos os jornalistas dizendo que a Folha tinha feito um acordo com o Instituto Goethe e que eles abririam uma classe de jornalista para o curso de iniciantes. Então, fui eu lá fazer o curso, fui junto com uma amiga queridíssima, colega minha, Daniela Chiaretti, que hoje é uma grande repórter de meio ambiente, uma grande especialista em meio ambiente. A Dani já adorava a Alemanha, já conhecia a Alemanha, tinha amigos na Alemanha, e fomos nós duas lá fazer o curso de alemão. Fizemos, acho que 1 ano, e ela sempre tentou fazer minha cabeça para vir para a Alemanha, para aprender mais alemão aqui, conhecer a Alemanha, e eu acabei tomando essa decisão. Quando foi em 88, eu tinha férias acumuladas, pedi ainda uma licença de umas semanas a mais, só sei que eu vim pela primeira vez em 88 fazer um curso de alemão. E uma coisa puxou a outra. Quando eu estava fazendo o curso em Colônia, morando na casa de uma família e tal, apareceu a chance de, pela Folha, fazer um estágio em Frankfurt, num jornal de Frankfurt, 6 meses como correspondente júnior. Por acaso, o Frankfurter Allgemeine ou não? Não, era o concorrente do Frankfurter Allgemeine, é o Frankfurter Rundschau. O Frankfurter Allgemeine é um dos maiores jornais da Alemanha, já era naquela época, até hoje. O Rundschau era um pouquinho menor, o Allgemeine bem mais conservador, o Rundschau um pouquinho mais assim de centro-esquerda, digamos, né? E é óbvio que quando eu recebi esse telefonema, eu falei no ato, lógico, saindo daqui, eles falaram, nossa, porque você pode fazer um estágio lá, você é a única aqui que sabe alemão, que gosta da Alemanha e tal, daí você já podia começar logo. Então foi maravilhoso, de Colônia, eu ainda fui para o Brasil para ver o visto, mas daí voltei para a Alemanha para fazer esse estágio em Frankfurt, escrevendo para o jornal. Eu fiquei 6 meses lá. E foi muito engraçado, Fê, porque eu voltei para trabalhar no jornal, eu tinha um acordo com eles de ficar lá em Frankfurt, mas daí eu me comprometi a voltar para a redação, eles estavam investindo em mim, eles queriam um retorno. E estava tudo certo, fizemos esse acordo. Só sei que eu voltei para o jornal, depois de 6 meses, bonitinho, como combinado, em maio de 89. E esse tempo em Frankfurt foi super legal para mim e tal, fiz um monte de matéria, legal e tal. Mas politicamente, Fê, não tinha acontecido nada, não rolou nada e tal. Quando eu chego no Brasil, em maio de 89, simplesmente começa a desabar a cortina de ferro, né? Começa a ter aquela revolução naquele bloco socialista, um monte de gente fugindo de lá para cá, os húngaros derrubando as fronteiras para entrar na Áustria, os alemães orientais correndo para a Hungria para também fugir pela Áustria e vir para a Alemanha. Então, assim, foi aquela confusão e eu lá no Brasil, né? Eu falei, eu não tô acreditando, né? Quando eu volto da Alemanha, lá, na época que eu tô lá, não acontece nada. E agora, né? E eu, de volta, tendo me comprometido a ficar na Folha, né? Mas foi uma época muito legal na Folha também, quando eu voltei, porque, você deve se lembrar, no segundo semestre de 89, tivemos a primeira eleição direta para presidente, depois da ditadura. E eu fui trabalhar na editoria de política, que foi super legal. Então, eu ajudei, eu era muito foca também, porque nunca tinha trabalhado na política, mas ajudava ali meus colegas a cobrir os candidatos todos. Viajei pelo Brasil inteiro, fazendo comício, acompanhando o comício deles e tal. Então, foi, assim, para mim, uma experiência maravilhosa, né? E daí, foi uma eleição, desculpa te cortar, foi uma eleição interessantíssima, na verdade, né? Depois de tantos anos, 20 e tantos anos, poder ver algumas forças políticas, algumas já tradicionais, outras mais de última hora. Eu sempre lembro da participação do Herbert Daniel, ele estava já com AIDS, né? E ele foi fazer uma proposta de conforto, né, para as pessoas e tal. Sempre foi uma coisa muito tocante.
Continua, desculpa, é que eu tenho um monte Não, de então, perguntas. não, e é muito interessante isso que você está falando, porque mesmo naquela eleição, eu cobri uma época o Afif Domingos, né? E que era um Ah, candidato sim. bem conservador e tal, mas também o Collor, eles usavam muito o discurso do muro, né? Dizendo que imagina, o PT vai assumir o poder e não sei o quê, vai construir um muro, né? Então, o muro de Berlim desabando ali naquela campanha eleitoral, tinha acabado de cair, né? E os candidatos brasileiros usando um pouco essa coisa do muro que vai ser construído no Brasil e tal. Então foi muito interessante descobrir, tá lá, tá nesse momento aí no Brasil também, entendeu? Foi assim a minha, enfim, no final foi muito legal. E daí eu fiquei na Folha mais um ano, como eu tinha combinado com a direção do jornal, né? Mas sempre com aquela ideia, um dia eu volto para a Alemanha, um dia eu volto para a Alemanha. E isso aconteceu finalmente em 91, ou seja, eu fiquei ligada à Folha formalmente de 85 a 90, porque daí em 91 eu saí definitivamente do jornal, primeiro para fazer um estágio na Deutsche Welle, em Colônia, que tinha uma redação brasileira e tal, mas eu já vim com a ideia de talvez ficar para estudar, porque eu sempre quis fazer história, no Brasil nunca acabou rolando, fui trabalhar, enfim, não rolou. E eu pensei, ok, então eu vou fazer um curso de história aqui. O tema nazismo sempre me interessou, a história da Alemanha sempre me interessou. E fico trabalhando como freela, fico me sustentando como freelas para a Deutsche Welle, para a Folha, sempre continuei ligada à Folha, sempre, né? E Até então foi hoje, isso, até 91, hoje, ó, né? sim, até A- hoje. Janeiro de Você, 91, Fê, vai fazer 30 anos que eu tô aqui, olha só. Janeiro, escuta, 30 deixa eu te anos, temos fazer que fazer uma uma pergunta. festa. Hum. Você volta para a Alemanha no momento da reunificação. Era uma grande dúvida que a gente tinha, como é que a Alemanha vai conseguir, do ponto de vista econômico, cultural, comportamental, unificar, porque a queda do muro ela é emblemática. O muro ele é emblemático em dois momentos, no momento que ele é construído e no momento que ele é derrubado. Né? Você pega uma Alemanha Oriental que tinha uma polícia política terrível, Stasi, né? Você pega o descompasso entre os dois países era muito grande. Aliás, isso gera, não sei se até hoje, uma certa, né, quem é oriental, quem não era da Sem Alemanha dúvida, Oriental, tem sem umas coisas. dúvida. 30 anos depois, ainda a gente sente isso muito forte, né? É, que matéria que você fez nesse momento que te marcou assim, que você gostou mais ou deu mais repercussão? Porque eu lembro de ter lido tanta coisa, assim, o que agora eu queria perguntar para você. Então, quando eu me mudei para Berlim, foi em 94. Então, eu cheguei na Alemanha em 91, comecei a estudar história em Colônia, foi a cidade, a minha primeira cidade na Alemanha, e que eu adorava, fiz ótimos amigos lá e tal. Logo no mesmo ano que eu cheguei, eu conheci o Andrés, meu marido, que você também conhece. E quando a gente casou, em 94, a gente foi para Berlim. Então, foi a partir de 94 que eu comecei a fazer mais matérias sobre a unificação. Até porque, Fê, a gente tem que lembrar que quando caiu o muro mesmo, a Folha mandou jornalistas para lá. Não me mandou, infelizmente, mas mandou o Fernando Gabeira, que já tinha sido correspondente do jornal anos atrás, né? Então, foi muito legal ter mandado o Gabeira, que conheceu a Alemanha, ficou em Berlim na época do muro, voltar para Berlim, né? Mas, enfim, em 94 não tinha mais correspondente lá, já tinha acabado aquela coisa toda, mas eu fiz muitas matérias. Uma das coisas mais legais que eu acho que me ajudou muito foi o fato do meu marido, pesquisador, ter ido com o chefe dele de Colônia para Berlim trabalhar na Universidade Humboldt, que era a antiga Universidade de Berlim Oriental. Né? Tá. Então, chegando lá, a maioria dos colegas dele eram alemães orientais. E essa foi a nossa sorte, porque a gente vivia, a princípio, num bairro de Berlim Ocidental. Então, você deve conhecer essa expressão. Tem os Wesses, que são os berlins ocidentais, e os Ossis, ou os alemães orientais. Wesses e Ossis, né? E a gente, amigos nossos, eram aqueles ali do bairro, daí já tinha criança na jogada, então eram os amigos nossos, todo mundo Wesse. E a chance que eu tive de conhecer alemão oriental mesmo foi na Universidade
colegas do meu marido. E eles sempre contaram muito. E você percebia muito a coisa da nostalgia, um pouco de saudade até daquela época deles. Porque, realmente, para eles foi duríssimo entrar nessa coisa de competição, né? Tudo ali foi absorvido pela Alemanha Oriental. O professor que assumiu o Instituto de Pesquisa era alemão ocidental. Os principais assistentes dele, todos alemães ocidentais. Então, imagina só, você como alemão oriental ali, vendo um monte de gente chegando e dando ordens, dizendo o que você tinha que fazer. Mas eu fiz matérias bem legais, assim, tipo 5 anos ou 10 anos depois que caiu o muro. Então, eu ia lá, entrevistava os alemães orientais, autores de livros, para contar o que mudou, o que não mudou, não é? E, enfim, outra matéria que eu gostei muito de fazer foram 50 anos do final da Segunda Guerra Mundial, né? Que você também, eu entrevistei assim muita gente e muita gente também de Berlim Oriental contando testemunhas, contando como foi na época que os soldados russos entraram lá, não é? Então, assim, ter passado aquela época em Berlim foi assim muito interessante. Não foi logo depois da queda do muro, mas foi assim a primeira década. Eu vou chamar. Pronto? Voltou? Voltou? Voltou, Beleza? Fê? Voltou. Ok. Acontece. Sil, deixa eu fazer um corte para 2013, quando você lança A Cozinha Venenosa. Eu estava no lançamento e li o livro, e até uma coisa que eu já contei para você, mas vou contar para os amigos. Eu dava aula de história da propaganda nesse momento, e eu adotei esse livro. Parabéns, porque ele é de uma riqueza. O que te levou a escrever a respeito de um jornal pequeno de Munique, só para as pessoas se localizarem? O movimento nazista começa em Munique. As reuniões do partido nazista eram nas cervejarias de Munique. Ninguém levava o Hitler a sério. O Hitler não passava de um cretino. Mas é justamente com os cretinos que a gente tem que ter mais cuidado. Porque parece que não, mas eles são virulentos. Eles dão o put em 1923, tentam, né? Tomar o poder. Foi um negócio totalmente desorganizado. Hitler vai preso, aí ele escreve o primeiro volume do Mein Kampf, Minha Luta, mas ele não gostava da imprensa. Eu queria que você contasse isso. O que te levou a escrever esse livro? Porque me parece que é a única obra, uma das poucas obras organizadas no mundo falando do Münchener Post. É isso mesmo, Fê. Olha, então primeiro eu vou contar rapidinho como que surgiu a ideia de escrever esse livro. Para começar, eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Eu estudei muitos anos história, comecei a estudar em Colônia, depois na Universidade Livre de Berlim. E eu nunca, nos cursos todos que eu fiz sobre nacionalsocialismo, eu nunca tinha ouvido falar desse jornal que combateu o Hitler. Nunca, nunca. E um dia, em 2010, eu já morava aqui em Heidelberg, né? Eu recebo o telefonema do Otávio Frias Filho, diretor de redação da Folha, amigo meu, e veio a falecer 2 anos atrás. Ele chega para mim e fala que tinha acabado de ler o livro de um jornalista americano, Ron Rosenbaum, um livro bem legal chamado Explaining Hitler, Explicando Hitler. E o Ron Rosenbaum, nesse livro, tenta pegar assim, autores das mais pesquisadores das mais diversas áreas, historiadores, psicólogos, jornalistas, enfim, para tentar analisar o Hitler e entender o que estava por trás do mal no Hitler. Como é que ele virou, por que ele virou aquele monstro, não é? Essa é a ideia do Rosenbaum nesse livro. E um capítulo do livro ele dedica aos jornalistas do Münchener Post, né? Aos jornalistas tema do meu livro. E nesse capítulo, o Rosenbaum conta um pouco da história, dizendo que eles, desde o começo, perseguiram Hitler,
querendo entender o que ele queria fazer ali, analisando as ideias dele, analisando a personalidade dele, os planos dele para a Alemanha, e assim, de uma forma extremamente crítica, advertindo para o perigo que esse homem representava, né? E o Rosenbaum escreve: como que ninguém na Alemanha conhece essa história? Como que ninguém, nunca nenhum jornalista, nunca nenhum historiador escreveu a história desses heróis? Foram jornalistas que combateram Hitler do início ao fim, até eles serem proibidos. E o Otávio leu esse capítulo e falou assim: será que é verdade mesmo? Será que até hoje nunca ninguém escreveu nada a respeito? Ele falou comigo, eu fiz uma pesquisa de alguns dias, fui atrás para ver o que tinha sobre esse Münchner Post, eu nunca tinha ouvido falar. E realmente eu falei para ele: olha, realmente livro não tem nenhum. Tem uma informação aqui ou ali sobre história da imprensa, um capítulo, uma história bem resumida, como a do Rosenbaum, mas livro não tem. E ele falou: ótimo, você não quer escrever essa história? Né? Então, Fê, esse livro, essa ideia, eu não fui atrás. Ela foi um livro encomendado. No ato eu topei e assim, eu vi que pronto, esse aqui é o projeto da minha vida, porque reunia todos os temas que para mim eram importantes: jornalismo, história e nacionalsocialismo, que sempre foi uma coisa que eu gostei de ler, de pesquisar, sabe? Então, foi muito, muito, muito legal, né? A pesquisa toda foi em Munique, eu morava em Heidelberg, então eu passei um ano, toda semana, pegando o trem, numa terça-feira, e de madrugada, para passar 3 dias em Munique, pesquisando nos arquivos, e voltando quinta-feira à noite. Tive que organizar minha vida inteira aqui com criança e tal, gente para cuidar da minha filha, que era pequenininha e não sei o quê. Passei um ano fazendo isso nos arquivos de Munique, todas as edições do jornal e microfilmes, não tem nada digitalizado. Então, era uma sala super escura, que eu tinha que ficar lá desde 1890, quando o jornal foi fundado, né? Até 1933, quando ele foi definitivamente fechado, logo que o Hitler assumiu o poder, não é? E então, quer que eu conte rapidinho a história do jornal? Dá tempo ou não? Eu não, só para localizar as pessoas, você mora no sul da Alemanha, Munique também é no sul da Alemanha, vocês são estados, você está em Bad Winterberg. Isso, e Munique está na Baviera. Eu até dei uma pesquisada hoje, 300 e poucos quilômetros de distância. Exatamente. Né? De carro dá umas 4 horas de viagem e tal, bem tranquilos, mas de trem é mais rápido, dá umas 3 horas, né? E, enfim, eu quero que conte, sim. Esse jornal, gente, era um jornal muito pequeno, um jornal ligado ao Partido Social Democrata da Alemanha, e só que era um jornal, então, de esquerda na Baviera, né? Na Baviera. E a Baviera sempre foi, até hoje um estado muito conservador, extremamente católico, é um estado agrícola, e naquela época não tinha ainda fábricas. Então, na Baviera não tinha, assim, trabalhador, não tinha operariado. E o Partido Social Democrata falava para o operariado. Os jornais que o partido criou, e tinha jornais já tradicionais sociais-democratas naquela época. O Münchner Post era um jornal antigo já em Munique, já tinha uns 30 anos, quase 40. Geralmente eles eram muito fortes em estados com fábricas, com indústria, e na Baviera não era o caso. Então, um estado conservador, governos super conservadores, população conservadora, o jornal, era difícil para o jornal sobreviver. Então, era um jornal pequeno, não tinha muito assinante, sempre teve problemas graves econômicos para se sustentar. Então, a vida era dura lá para os jornalistas desse Münchner Post. Münchner Post significa o Correio de Munique, né? Essa que seria a tradução, né? Eu vou chamar de Post para ficar mais simples. E só sei que esses jornalistas, eles cobriam muito grupos nacionalistas, que depois da Primeira Guerra Mundial pipocaram na Alemanha, grupos nacionalistas, bem nacionalistas, antissemitas, não é? E um deles era onde o Hitler começou a frequentar, chamava Partido dos Trabalhadores Alemães. E uma vez
um jornalista do Post foi a uma cervejaria, os jornalistas sempre cobriam esses eventos para criticar. Aparece o Hitler discursando. Então, logo que ele entrou para esse partido, Fê, o partido já descobriu o talento dele para falar, para discursar. Então, ele começou a adquirir cada vez mais público ali nos eventos, nas cervejarias, né? E o Münchner Post, desde o começo, mandava a gente lá para no dia seguinte soltar uma nota, sempre criticando e sempre alertando o governo bávaro. Olha só o que eles estão falando. Eles são antidemocráticos, né? Vamos lembrar que a Alemanha estava vivendo sua primeira experiência democrática na República de Weimar, né? E o jornal defendia com unhas e dentes aquela democracia jovem que estava aparecendo ali, não é? E então foi isso. O jornal cobriu o Hitler durante 13 anos e do começo ao fim, sempre de uma maneira super consequente, sempre apontando: esse cara é antidemocrático, ele tem planos de instalar uma ditadura na Alemanha, ele tem ele é obcecado com ódio pelos judeus, não é? Então, o jornal sempre denunciou isso, noticiava isso e não acontecia nada, porque a Baviera sempre tinha governos super de direita que preferia perseguir partidos e imprensa de esquerda do que partidos e imprensa de direita ou de extrema direita, como era o caso desses grupos nacionalistas e esse do Hitler, né? Então foram 13 anos de uma guerra entre jornais, porque o Hitler também tinha o jornal dele, né? O Hitler chamava o Münchner Post de cozinha venenosa, né? O Volker Beobacht era a voz dos nazistas, né? Exatamente. Assim que o Hitler assumiu ali a direção desse partido, que acabou, sob ele, acabou mudando de nome, né? Virou o NSDAP. Assim que ele assumiu, ele tentou juntar dinheiro para lançar um jornal e com a popularidade dele crescendo no início dos anos 20, ele acabou recebendo cada vez mais incentivos de empresários alemães, óbvio, que ali, bávaros principalmente, e o jornal acabou crescendo. Então, acabou sendo, assim, foi interessante essa batalha com o Münchner Post, Fê, se dava em três áreas. Nas cervejarias, né? Nas ruas, porque o Hitler também tinha as tropas dele, a SA, logo também ele criou a SA, né? Com o argumento de que era para proteger os eventos nazistas, mas não, era também para dar umas porradas ali nos adversários políticos, né? Então havia o conflito nas ruas com os jornalistas, havia o conflito na imprensa, um jornal contra o outro, escrevendo sobre o outro. Era no jornal do Hitler que ele chamava os jornalistas do Post de a cozinha venenosa, como se eles estivessem preparando veneno contra o Hitler, não é? E uma briga também na justiça, porque um processava o outro. E geralmente o Münchner Post sempre perdia na justiça, porque a justiça bávara também era condescendente e também era conservadora. Na verdade, quando ele cria as SA, uma das coisas fundamentais é que eles iam para os eventos dos comunistas, né? Arrebentar, eles eram extremamente... Porque a Alemanha, uma coisa, amigos, não sei se todo mundo domina isso, mas a Alemanha vivia, depois da Primeira Guerra Mundial, ela está acabada, o Tratado de Versalhes acabou com a Alemanha, né? Não podia ter exército, ela tinha que pagar os prejuízos de guerra, ela estava invadida, então era um país para baixo, inflação altíssima, dinheiro não valia nada. Tem uma foto muito interessante de uma criança, não sei se você já chegou a ver, ela está empurrando um carrinho, em cima tem um monte de nota de dinheiro, ela estava indo comprar leite e pão, então isso os alemães estavam... legal. Eu acho assim, muito interessante você estar contando isso, porque essa história, Fê, é muito fascinante. No meu livro eu tento explicar bem isso. O que acontecia na Alemanha naquela época foi a República de Weimar, uma época extremamente instável do ponto de vista econômico, justamente. A Alemanha estava arrasada, tinha que pagar reparação e tal. E político, trocava um governo atrás do outro, né? E é muito interessante ver assim
os alemães, a impressão que dava é que eles não estavam querendo dar ouvidos para as coisas que estavam acontecendo ali, né? E muita gente me pergunta, mas meu Deus, o Münchner Post publicou tantas coisas do Hitler, como que ninguém segurou esse cara, não é? E realmente é isso, era um jornal pequeno e pouca gente lia. Né? Agora, é incrível fez as reportagens que o Post publicou. Ali você encontra todo o plano do Hitler para uma Alemanha nazista. Né? O desprezo que ele tinha pela democracia, mesmo no partido dele, isso é bem interessante, mesmo no partido dele, o partido dele ele liderava de uma forma extremamente autoritária, sozinho, né? Até por isso, os repórteres do Post tinham fontes boas lá dentro, porque tinha muita gente dentro do partido nazista insatisfeita com Hitler, com o jeito dele querer liderar o partido, né? Então era esse povo que começava a mandar notícia e informação negativa do Hitler para o Post, e daí que ele tinha umas histórias super apimentadas sobre o Hitler, não é? E para mim, o mais importante são os planos que o Hitler tinha para a Alemanha. Você encontra tudo lá, Fê, todo o plano de acabar com a democracia, de perseguir adversários políticos, de eliminar adversários políticos, de perseguir e eliminar os judeus. Tudo isso está lá em documentos que o jornal publicou. E boa parte também no livro Mein Kampf, né? Que também é o programa dele, não é? Ali estão todas as ideias dele, né? Fora o caráter messiânico desse cara, porque uma coisa é interessante, eu li trechos do Mein Kampf, porque nunca tive estômago, e teve até um problema aí há um tempo atrás, o Luiz Fernando Imediato quis publicar aqui no Brasil, e foi como você vai publicar? Não, isso é um documento histórico, isso precisa ser lido, para a gente entender a loucura que passava na cabeça desse cara. A solução aqui foi publicar o livro, Fê, comentado, né? Isso que eu acho que podia ser interessante, né? Ser edita, publica o livro, mas feito por historiadores, editado por historiadores, comentando o que é verdade aqui, o que ele quis dizer com isso, né? Isso que seria uma ideia legal, não o livro assim, só o livro, entendeu? Porque esse livro realmente duro de digerir, entendeu? Na verdade, ele foi o livro mais vendido, ele vendeu mais que a Bíblia, né? Todo mundo tinha. Não tem livro mais vendido que a Bíblia. Olha, ele foi mais vendido quando Hitler assumiu o poder, né? Porque sim, ele foi escrito, começou a ser escrito em 23, 24, daí foi publicado, acho que em 26, 27, né? Mas nunca ninguém deu muita bola para esse livro. Até porque, Fê, na Baviera, o Hitler nunca foi muito eleito, nunca foi bem votado, o partido dele nunca foi bem votado na Baviera. O bávaro não gostava do Hitler. O bávaro tinha um partido dele, que era o Partido Católico lá, sempre ganhava esse Partido Católico. O Hitler era muito arruaceiro demais para eles, né? Mas só quando Hitler assumiu o poder que o Mein Kampf começou a ser obrigatório, né? Então a pessoa casava, ganhava o Mein Kampf de presente, né? A pessoa era obrigada a adquirir o Mein Kampf. Então, óbvio que ele se tornou um best-seller, não é? Então, isso foram assim alguns anos depois, né? Mas, enfim, eu acho essa história, Fê, fascinante dos jornalistas, entendeu? Eles batalharam até o último dia. O Hitler assumiu o poder em 30 de janeiro e o jornal foi em 30 de janeiro de 33 e o jornal foi fechado e empastelado em 9 de março de 33, não é? E até esse dia, Fê, o jornal denunciava os assassinatos políticos que estavam acontecendo nas ruas, denunciava perseguição aos comunistas e aos sociais-democratas, porque foi na época que teve o incêndio do Reichstag, do parlamento alemão. Né? E o Hitler logo falou, isso aí é obra dos comunistas com os sociais-democratas. Mentira, foi um menino meio perturbado da cabeça que tinha feito aquilo, entendeu? Então o Hitler fez todo um discurso em torno do incêndio do Reichstag, o que só acentuou a perseguição aos partidos oposicionistas, não é? E mesmo assim o Post continuou consequente, todo dia ele publicava uma crônica de crimes políticos que tinham acontecido naquele dia. Isso foi até o último dia, até eles serem fechados, né? Eli está com uma pergunta aqui, o que é empastelado? Empastelado é quando você distorce.
Isso, Fê. Fala aí, Fê. E parcelado é quando você destrói um jornal, você arrebenta as máquinas gráficas, você bota fogo, você não permite que ele opere mais. Eu vou fazer só um detalhe aqui, Silvio, porque assim, quando a Silvia fala em República de Weimar, Weimar foi a cidade em que a Constituição alemã foi refeita após a Primeira Guerra Mundial. E por isso o período entre guerras chama-se República de Weimar. Você teve aí, acho que 17, 20 primeiros ministros, foi um negócio... A Alemanha... Não, foi um negócio... Era inviável. A Alemanha se tornou inviável. Economicamente, politicamente, porém, do ponto de vista democrático e cultural, foi uma época fantástica para o povo alemão. Né? Exatamente, então, mas isso em alguns lugares, viu, Fê? Por exemplo, Berlim era uma efervescência cultural incrível, né? Berlim, assim, era muito... foi uma época, assim, do teatro, na música, no cinema, não é? Agora a Baviera é incrível, né? Hoje você tem ali Munique, que é uma cidade tão linda, tão bacana, tão rica culturalmente, né? Naquela época era um atraso, a Baviera era um atraso. Todo mundo que era bom ali, né? Os intelectuais, os artistas, todo mundo ia embora, né? A família do Thomas Mann foi embora, o Brecht, né? Ele estava ali fazendo peça na Baviera, todo mundo foi para Berlim, que culturalmente, e realmente, não só culturalmente, mas na área das ciências, eu acho que a Alemanha ganhou uns 3, 4 prêmios Nobel na época, nos anos 20, né? Mas é incrível, politicamente extremamente instável. E eu acho que essa questão econômica, né, que abalou ainda mais com a crise de 1929, né, 6 milhões de desempregados, esse também, o Münchener Post, por ser um jornal social-democrata, eles se pegavam muito em questões sociais, como que está a população, os problemas da população, a questão da fome, a questão da moradia, faltava casa ainda por causa da guerra e tal. Então, você vê assim, aquele monte de problema ali, uma situação econômica muito complicada, né? E a impressão que dá é que os alemães não estavam afim de lutar pela democracia, sabe? Mas assim, não tinham aquela força, não é? Eles estavam assim, muito suscetíveis para essas ideias nacionalistas. Simplesmente eles estavam eles estavam derrotados psicologicamente. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Dá para dizer que o Hitler foi um grande... ele foi um dos primeiros caras a usar fake news em massa? Olha, Fê, essa expressão não existia naquela época, né? Não, mas, sim. O Goebbels era terrível. O que ele fazia, mas tinha uma expressão, tem uma expressão que é sinônimo de fake news daquela época, que a extrema-direita alemã usa hoje, né? Uma expressão que o Hitler usava, que a extrema-direita alemã usa hoje, que é sinônimo de fake news, que é Lügenpresse. Lügenpresse significa imprensa mentirosa. Lügenpresse. Né? Imprensa mentirosa. Né? Que é uma coisa que os nazistas falaram o tempo inteiro nos anos 20. Depois não falaram mais porque eles acabaram com todos os jornais, só tinha o jornal dele, então acabou essa história. Mas nos anos 20 eles falavam da imprensa mentirosa. Tudo que os jornais criticavam no Hitler ou denunciavam dos planos dele e tal, tudo era mentira, 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 imprensa mentirosa. E eu acho isso muito interessante. A negação hoje voltou à baila, né? As pessoas, os grandes líderes mundiais, aí você está vendo os Estados Unidos, aqui do Brasil também, a negação. Né? Não se aceita nada, não, eu não fiz, isso foi inventado. Esse é o grande risco. Eu acho que ler a Cozinha Venenosa hoje é importante. Eu separei aqui uma biografia que você sabe que eu adoro, que é a do Joachim Fest. São 2 volumes, e ele faz menções também. Veja, tem várias biografias, você acabou de falar do Rosenbaum, mas é inacreditável
como, em pleno século XXI, essa negação com fatos, com dados, com números, ela é negada. E pior do que isso, é saber que uma parte do público se ilude. Se ilude. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho isso incrível e eu acho isso um ótimo paralelo mesmo, né? Porque hoje você vê... É muito fácil governantes, políticos, simplesmente desqualificarem a imprensa, mas de um jeito assim, não é? A imprensa publica uma coisa, uma crítica, ou então a imprensa investiga um caso fake, né? Como diz o Trump o tempo inteiro, isso é fake news, e pronto, não está lá nem para existir, para discutir, nada, né? Simplesmente fake, né? Isso eu acho assim um perigo, porque isso a gente está vendo muito aqui na Europa também, sabe? Eu acho incrível, Fê, até na cobertura do corona, você vê, às vezes, postagem de repórteres da Folha, do Estadão, gente que está ali trabalhando, gente que trabalha com jornalismo científico há séculos, gente que trabalha cobrindo saúde muito tempo, entendeu? Ali, tentando explicar o que é essa doença, o que está acontecendo, o que está acontecendo nos hospitais, e você vai ler ali os comentários, sabe? As pessoas tentando desqualificar o trabalho desses repórteres, entendeu? Dizendo, isso aí tudo é mentira, isso daí não vamos... E aqui na Alemanha é a mesma coisa, sabe? Você ouvir na rua, não, eu não leio mais jornal porque... Aí também acontece. Aí também acontece isso? Acontece. E eu falo, gente, desculpa, mas é o que temos. Você não vai ler o jornal, você vai ler o quê? Notícia de WhatsApp, né? Então, eu acho muito complicado isso, muito complicado. E essa coisa. Fala. Você acha que nós estamos vivendo um fenômeno mundial, então? Existe uma orquestração mundial contra aquilo que não agrada? Mas sem dúvida, Fê. Eu acho que esse é um discurso muito dessa direita, não é? Eles pegam toda a imprensa já estabelecida, digamos assim, entendeu? Que tem mil problemas, sabe? Eu não estou aqui só ninguém está defendendo a grande imprensa. Veja bem, eu acho que é minimamente inteligente a gente reconhecer que, como qualquer atividade humana, a imprensa está... Pode haver falhas, mas quando há falhas, há também o mesmo canal para você dizer que você errou. Entendeu? Então, Olha, esse negócio acaba desembocando numa coisa que eu queria perguntar para você rapidinho. Como, depois de toda essa história, a gente vê movimento neonazista? O que está acontecendo? Fê, isso daí, eu acho assim, Fê, isso aí sempre existiu. E sempre vai ter, sabe? Eu acho assim, na Europa, desde depois da guerra, entendeu? E, enfim, a redemocratização da Alemanha e tal, você sempre teve em todos os países da Europa, inclusive na Europa Ocidental, você sempre teve grupos nacionalistas, grupos de extrema-direita, sempre teve. Na Alemanha, isso sempre foi meio contido depois da guerra, né? Não pegava bem ter extrema-direita. Então, aqui, todos os governos, a polícia, o serviço de informação, aqui, grupo de extrema-direita, a vida deles é difícil, porque eles aparecem com uma bandeirinha do Hitler, eles vão lá, vão ser presos, entendeu? Então, aqui não tem chance. Mas, já faz alguns anos que a gente tem um partido de extrema-direita que é democrático, né? Então, eles se dizem democráticos, eles ali andam dentro da Constituição. Então, esse grupo não pôde ser proibido. Apesar de ter várias pessoas nesse partido que já foram de grupos neonazistas, isso já se sabe. Mas eles estão aí e eles estão sendo super votados, principalmente por causa da crise dos refugiados de 2015, né? Sim. Foi aí que, na Alemanha, esse partido de extrema-direita cresceu enormemente. Nos outros países sempre teve, na França sempre teve uma extrema-direita forte e tal, né? E na Alemanha, isso aqui agora, infelizmente, é uma novidade, né? E é justamente esse partido, que se chama AfD, que vira e mexe usa essa expressão, Lügenpresse, né? Essa expressão, a imprensa mentirosa, que exatamente que é o que o Hitler falava naquela época, nos anos 20. Sil, o papo maravilhoso, nós temos 15 minutos ainda de programa,
Foi muito rápido. E eu queria te perguntar de uma outra obra que eu havia lido, eu li a respeito do Heil Hitler. Heil é quando a gente fica alto, fica doidão, drogado. E vi um filme, né? E aí, de repente, lança no Brasil com tradução de Silvia Bittencourt. É uma obra do Norman Ohler, né? O pervitin foi a grande arma de guerra, então, do Pois Hitler? é, incrível, né, Fê? Esse livro, assim, gente, eu adorei traduzir, eu já tinha traduzido outros livros de ficção e de não ficção, né? Mas também tinha traduzido um outro livro sobre nazista muito legal, que depois eu vou colocar no nosso anúncio, Fê, ali dessa Claro. live, o nome de todos os livros, né? Que também foi muito legal, que é o Sonho no Terceiro Reich, né? De como as pessoas sonhavam na época do Terceiro Reich, os medos que elas tinham e apareciam nos sonhos dela, também um livro super legal. E o do Norman Ohler foi muito legal, essa coisa das drogas no Terceiro Reich, porque ali tem muita novidade, tem muita coisa legal. Quando a gente acha que não tem mais o que falar do Hitler, que não tem mais o que falar de guerra, não tem mais o que falar do nazismo, quando vê, vai um cara lá e descobre coisas super interessantes. Então, primeiro, ele conta de como era o consumo de drogas na sociedade alemã. Né? E esse Sim. pervitin, que é feito à base de metanfetamina, que é a substância do crystal meth, né? Começou a circular na Alemanha nos anos 30 por causa da indústria farmacêutica aqui, da indústria química aqui, que sempre foi muito forte, já no século XIX ela era muito forte, né? Elas são super tradicionais, essas empresas aqui, Bayer, tem tudo 100, 200 anos, né? Elas estavam ali numa concorrência enorme para achar um produto que fizesse as pessoas funcionar, não é? E acharam o pervitin, né? E esse começou a circular em toda a sociedade alemã, e os estudantes tomando pervitin, e a dona de casa para melhorar a libido, e os empresários, e todo mundo tomando pervitin, até que os generais descobriram o uso do pervitin na guerra, né? Então, quando se fala em guerra relâmpago, né? Que é o nome dessa guerra, nos primeiros meses, aí depois da Polônia, a Alemanha foi fazer a guerra no Ocidente, né? Indo pela Bélgica, França, né? E em questões de horas ou dias, poucos dias, ela obteve assim conquistas territoriais, não é? Maiores do que tudo que ela conquistou na Primeira Guerra Mundial. Então é uma loucura essa comparação que ele faz, entendeu? Em questão de dias, o que os soldados alemães conseguiram fazer, não é? E o discurso nazista era de que, olha como somos superiores, os nossos jovens alemães, arianos, não é? São superiores e chegamos à França, conquistamos aqui, né? Chegamos aqui na França. E hoje a gente sabe, foi tudo. Eles estavam completamente dopados, né? Estavam completamente dopados. Berlim, Olimpíada de Berlim, 1936. Houve uso de droga? Então, essa questão da Olimpíada, ele não trata tanto, fez. Eu nem saberia responder, entendeu? Ele fez assim um geral sobre o uso do pervitin durante os anos 30, né? Para daí se concentrar na guerra, e realmente os soldados alemães consumiram o pervitin do começo ao fim, só que, por exemplo, no caso da guerra na Rússia, eles se deram mal, porque o Hitler imaginava que ia acontecer a mesma coisa que na França, que em questão de dias a coisa estava resolvida. E não foi, eles foram super despreparados, os russos eram muito mais numerosos, estavam muito melhor equipados, e a coisa não terminou cedo, entrou no inverno, e o pervitin ajudou eles a sobreviver, digamos assim, a conquistar. A loucura hitlerista e a loucura napoleônica terminaram na Rússia. O Hitler, quando entrou na França, ele foi para o Les Invalides, e parece que ele ficou um tempo olhando para o túmulo de Napoleão, que está ali no Les Invalides,
E eu acho que ele devia ter refletido um pouco melhor, porque eles não resistiram ao inverno, né? O inverno russo, ele não é para qualquer um. Uma coisa, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás para as aulas de propaganda política e eu comecei a me deparar com os anúncios publicitários das empresas produtoras de pervitin. Tem uma coisa, o Norman coloca que ele tomava 54 drogas. Ele chegou a É experimentar, incrível, nem eu não sabia que lembro. tinha isso. Eu nem lembro, eu não lembro exatamente do número, Fê, Porque mas é ele, incrível. Parece assim que o Hitler, assim, nessa fase final da guerra, que ele estava assim, bem acabado e tinha acabado de sim, sofrer um atentado, né? Em julho de 1944, teve um atentado contra ele, não aconteceu nada de grave, mas ele se feriu, abuso. perdeu um tímpano e tal, não é? E foi quando ele passou a tomar cocaína, imagina, até cocaína deram para o cara, não é? Eu sei. Parece que ele tomava assim, uma média de, como é que era? Acho que são assim, 100 comprimidos por semana e pelo menos por semana, 100 comprimidos e Sim, 10 injeções, né? Quer dizer, o cara estava completamente dopado e tomando ali alucinante. decisões completamente erradas. Os generais ali em volta dele, em pânico com as coisas que ele estava fazendo, não é? Eu acho essa questão do Hitler dopado, Fê, uma coisa bem legal que o Norman Ohler coloca no final, é que ele fala: tudo bem, a gente sabe agora que o cara consumiu de tudo, né? Começou com vitaminas, depois foi para hormônios, imagina só, né? O cara vegetariano, né? Recebendo de um médico particular completamente louco, irresponsável, injeções de hormônio, né? Hormônio animal, né? E, e o Norman Ohler se pergunta, né? Muita gente pode pensar que a gente poderia menosprezar ou então minimizar a culpa do Hitler por causa do estado mental dele, entendeu? E Sim. farmacológico dele, né? Dizendo, tá, então ele estava dopado, então ele não sabia exatamente o que ele estava fazendo. E o Ohler fala, não, nada disso, né? O cara continua super culpado, porque a gente sabe exatamente que os planos que ele tinha para a Alemanha já tinham sido traçados muito tempo atrás. Então, eu faço aqui uma ponte para o meu livro, porque o que eu mostro é justamente isso. A ideia do Hitler de remilitarizar a Alemanha, de levar a Alemanha de novo para uma guerra, a questão do espaço vital, de perseguir adversários e de exterminar os judeus, está lá atrás. Ele já falava disso, tem textos, está lá atrás. Ele já falava disso, da solução final dos judeus. Né? Então, o Holocausto estava programado lá atrás. A questão de consumir drogas ou não mudou absolutamente em nada. Não, não. Na verdade, ele chegou uma fase de 44 para 45 que ele, as duas maiores companhias do Hitler, me parece que foram as drogas e o veneno, né? O cianureto, porque ele distribuiu fartamente as pílulas, né? O Goebbels é terrível a história final no É bunker, horrível, porque a horrível. mulher Louco, do malucos, Goebbels completamente. mata os 6 filhos, se mata e ele se mata em seguida, porque essa gente não poderia sair o Göring, me parece, em Nuremberg, o Hermann Göring, ele consegue o cianureto um dia antes de ser enforcado e se mata também, quer dizer, eles, o Dali não dava desprezo... para sair. E quem conseguiu Não, sair dali acabou sendo condenado depois em sim, Nuremberg, entendeu? Quer dizer, sim, poucos escaparam, digamos assim. Quer dizer, muitos escaparam, mas não dessa elite, dessa cúpula nazista, não, né? Assim, a princípio não. todos... Então, Fê, mas realmente é uma história incrível essa, sabe? E eu vejo assim, eu sempre faço uma ponte para o meu livro, porque a gente fica pensando, nossa, mas que loucura isso de perceber que o cara vivia num mundo de fantasia, ele estava ali completamente alucinado, e daí dopado, então, já era meio alucinado, já normal, né? E com as Sim. drogas ainda mais, né? Mas isso não significa que tem alguma mudança nessa questão da culpa e dos Não, planos dele. Os planos não, foram não. delineados lá atrás. Né? Sil,
nós estamos com nós temos mais 5 minutos, É, o pessoal aqui está adorando. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí com a gente no Trem das Lives. Silvia é uma pessoa muito especial, muito inteligente, sempre foi muito estudiosa, e muito dedicada e trabalhadora. Então, isso só podia, e fora o talento, então isso só podia dar coisa boa. Você hoje também tem uma parte aí tua de professora, você está ensinando português na Universidade de já Heidelberg, é faz isso? tempo, já faz tempo. Foi, assim, desde quando eu mudei para Heidelberg, saindo de Berlim, eu falei, eu preciso procurar outras coisas, porque sair de Berlim como jornalista é difícil, né? Eu precisava procurar outras coisas para me realizar, porque eu sabia que aqui, mesmo com internet, não ia dar para fazer muito jornalismo, né? Então, eu entrei nessa coisa da tradução e comecei a dar aula de português num instituto da Universidade de Heidelberg, que se chama Laboratório de Línguas. Tenho 3 colegas maravilhosas, todas brasileiras, e nós já faz Existe, mais de 10 existe uma anos que a gente demanda, dá aula. Sim, tem. existe uma demanda Infelizmente, por aprender sim, português? sim, sim. Infelizmente, a concorrência é muito grande, né? Então, outras línguas tem mais alunos do que a gente, né? Espanhol, francês, italiano, Sim. né? Mas o português, a gente sempre é uma batalha ali para conseguir alunos. Eu estou vendo que tem um outro que veio aqui para a live também, fico super feliz, estou vendo o nome aqui. E, enfim, são cursos de línguas, de língua portuguesa, mas é óbvio que para os mais avançados a gente sempre trata um pouco de cultura, de história, né? Eles sempre muito interessados no Brasil, enfim. Então esse é um trabalho que eu adoro fazer. Eu descobri assim, não sabia que eu gostava de ser que eu fosse gostar de ser professora, assim, adoro muito, né? E eu E queria como, contar rapidinho da minha associação, né? Lembra que eu te por falei? favor, é isso que eu ia perguntar. Rapidinho, que eu criei com amigos brasileiros aqui de Heidelberg e da região de Heidelberg, né? Porque aqui na Alemanha tudo é muito denso, né? Uma cidadezinha colada na outra. A gente tem Mannheim, que é bem maior aqui perto também. Sim. A gente criou uma associação cultural, uma ideia que a gente já vinha tendo há muito tempo para fomentar a cultura brasileira, juntar os brasileiros da região, mas também os alemães interessados no Brasil. O alemão sempre teve um interesse grande pelo Brasil, sempre a questão do meio ambiente também, essa preocupação com a Amazônia agora e tal. E daí, no ano passado, a gente criou inoficialmente, faz 2 anos que nós estamos juntos aqui nessa empreitada, oficialmente faz 1 ano, infelizmente foi quando veio o corona, então oficialmente a gente ainda não conseguimos agitar tanta coisa, mas desde o ano passado a gente faz alguns eventos, e eu acho que a eleição do Bolsonaro também deu uma incentivada na gente, porque a gente vê que é um governo que tenta não só menospreza a cultura, como às vezes torpeda a cultura, não é? Então a gente quer valorizar a cultura brasileira aqui, mostrar essa diversidade toda da cultura brasileira, e é isso que a gente está aqui, uma associação muito legal. Eu Sim. vou colocar depois o nome dela aí para vocês Por favor, é acompanharem e Verheim. curtirem. É Isso, Verheim. chama Verein Entre Águas. Verein é a palavra associação em alemão e a sigla é Uhum. VEA, né? V-E-A, VEA, né? Só rapidinho, vamos ter agora em dezembro um festival da Clarice Lispector, é isso? Festival não, Fê, a gente tá começando. A gente vai fazer um dia da Clarice Lispector, o centenário dela é dia 10 de dezembro, né? Centenário 10 do de dezembro. nascimento. E então a gente está organizando um evento online com os especialistas, no caso vai ser uma professora brasileira que vai contar um pouco da Clarice Lispector. Esse evento a gente provavelmente vai fazer junto com a Universidade de Heidelberg, junto com uma instituição da Universidade de Heidelberg, que é o Instituto de Tradução. Isso é muito legal, Fih, a gente sempre tem uns parceiros para fazer os nossos eventos, né? Nós vamos ter que encerrar. Eu quero agradecer, Dankeschön, eu quero te agradecer muito. Estou emocionado. Você vem de uma família fantástica, um tio que a gente nunca vai esquecer, né, o Reale Júnior, um primo guitarrista, uma prima, e você, essa mulher fantástica. Eu quero agradecer a todos os amigos, dizer que a semana que vem vamos estar com o Monair Campos,
e algumas pessoas estão pedindo a parte número 2. O ano que vem a gente vai falar um pouco mais. Eu topo. E eu quero agradecer você, o Valdo, foi um convite maravilhoso. E Fê, eu jamais vou esquecer, você foi o que mais me apoiou quando saiu meu livro. Ó, mais que a Folha. Você fez mais propaganda que a Folha, Fê, foi 10. O meu negócio é esse mesmo. Eu vou ser sempre extremamente agradecida. Obrigada, viu? Um beijo. Eu vou te derrubar rapidinho. Tchau, tchau, gente. Eu Obrigada. vou ter que derrubar a Sil. Muito obrigado a todos vocês. Por favor, sigam a Silvia Bittencourt, porque ela tem um trabalho magnífico e, como vocês viram, ela é uma pessoa formidável, uma jornalista